Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que servem a Jesus Cristo. Portanto, na minha opinião, Mateus, não somente Mateus, mas onde a Bíblia fala de escolhidos, está falando da igreja, está falando dos servos de Cristo. Eu defendo a ideia de que os eleitos são primeiramente, não exclusivamente, mas primeiramente o povo judeu. O povo judeu fiel, não qualquer povo judeu. A paz de Cristo, amados. Você está no canal Motivando com Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal. Um debate polêmico aí a respeito de Mateus 24. Quem seria os eleitos de Mateus 24? Deixa suas opiniões aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar. Vamos lá para o corte e um forte abraço. Deixa eu começar então com o pastor César. Pastor César, quem são as pessoas que estão lá no texto, os escolhidos de Mateus 24, 31? Bom, à luz do contexto do texto, Mateus 24 é o sermão, é o discurso sobre a grande tribulação, onde Jesus Cristo fala, dá a resposta aos discípulos, quando os discípulos perguntam que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos, do fim do mundo. E Jesus vai explicando, e por vezes no texto de Mateus 24, que é um reflexo, que também aparece em Marcos 13 ou em Lucas 20, 21 ou 22, vai aparecer ali a palavra eleitos, a palavra escolhidos, filhos de Deus e tal. E essa palavra grega, eklektos, é uma palavra que no Novo Testamento ela se refere sempre aos convertidos, aos cristãos, aos seguidores de Jesus Cristo. Em nenhum momento na Bíblia, no Novo Testamento, em nenhum lugar no Novo Testamento, pelo menos que eu me lembre, os judeus são chamados de eleitos ou de aqui escolhidos e tal, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que servem a Jesus Cristo. Portanto, na minha opinião, Mateus, não somente Mateus, mas onde a Bíblia fala de escolhidos, está falando da igreja, está falando dos servos de Cristo. Amém. Eu vou passar para o pastor Nathan Rufino, mas antes, deixa eu apenas ler, porque muitas pessoas estão vindo pelo rádio, de repente dirigindo, não tem acesso. Já falou ali o texto? Não, que ele queria chamar a enquete, mas você já falou da enquete no começo, né? Ah, tá. Então, deixa eu só ler o versículo para os irmãos se situarem. Mateus 24, 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Né? Esse versículo é posterior quando ao aparecimento no céu do sinal do Filho do Homem, tá bom? Vamos lá, pastor Nathan Rufino. Ótimo. Bom, a palavra escolhidos, eleitos, não importa como foi traduzida aqui nesse trecho de Mateus 24, ela aparece em 3 lugares, né? Versículo 22, 23 e 31. Está dentro de um contexto maior. Eu defendo a ideia de que os eleitos são primeiramente, não exclusivamente, mas primeiramente o povo judeu. O povo judeu fiel, não qualquer povo judeu, porque há textos bíblicos que mostram que nem todos de Israel são de fato israelitas, né? E essa distinção entre aqueles que foram chamados de eleitos e os que não são considerados como eleitos, ela acontece pela primeira vez no Antigo Testamento, e ela se repete inclusive. Tem alguns textos que ao longo do debate a gente vai poder conferir, onde Deus fala claramente que ele distingue entre o povo judeu aqueles que ele chama de eleitos e aquele que ele considera como pecadores e ímpios, por mais que sejam descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, na minha opinião, os eleitos aí mencionados são os judeus fiéis, embora a palavra ela também tenha sido emprestada, né, pelos escritores do Novo Testamento para aplicá-la de uma forma muito específica e pontual ao povo cristão, o pessoal da igreja. Mas, originalmente, a expressão ela surge dentro da cultura judaica, da cultura hebraica, com um significado restrito, e depois ela se expande. Então, dependendo do lugar onde você estiver lendo, no meu entendimento, eleitos ou escolhidos pode ser o povo de Israel, pode ser a igreja, ou pode ser os dois. Vai depender do que o texto vai delimitar. Pastor César. Bom, legal, a gente está trabalhando no Novo Testamento, né? A língua é grega. Aonde é esse texto que a palavra eleitos tem a ver com Israel, excetuando Mateus 24, onde eu estou dizendo que é a igreja, você está dizendo que é Israel, mas
existe algum momento na Bíblia onde Israel é chamado de escolhido? Lá no Novo Testamento? Qual que é Eu não esse? lembro agora, César, exatamente que texto, mas o contexto de Mateus, embora esteja no Novo Testamento, ele é veterotestamentário, né? A gente sabe que a nova aliança ela só vai começar depois que Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos. Porque lá em Hebreus capítulo 7, versículo 12 a 14, ele diz que só há mudança da lei quando há mudança de sacerdócio. Quando ele ressuscita dentre os mortos, aí Deus diz a ele, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E o argumentador lá da Epístola aos Hebreus, ele diz que se ele continuasse na terra, nem sacerdote ele seria, porque os sacerdotes vinham da tribo de Levi e Jesus era da tribo de Judá. Então, a nova aliança, quando há mudança da lei, ela realmente inicia quando Jesus ressuscita, o Espírito Santo é enviado. E embora os textos de Mateus, eles reflitam a revelação neotestamentária, porque Mateus, inspirado, já estava vivendo debaixo da nova aliança, ele escreveu realidades que foram vividas e ministradas por Cristo no período do Antigo Testamento, né? Ele estava ali na véspera de inaugurar aquela nova aliança. Então, eu acredito que não seria nenhum tipo de ofensa à palavra de Deus a gente considerar o contexto estritamente judaico de Mateus 24, embora alguns outros elementos também apareçam. E eu digo assim, pelo menos nesse momento em que as palavras eleitos aparecem, você vai ver que elas estão muito próximas de expressões que caracterizam acontecimentos em Israel. Ele chega a dizer que nesse período da tribulação, eles deveriam orar para que a fuga deles não fosse num sábado, para que eles pudessem correr mais de 1 quilômetro, porque a jornada de um sábado não permitia eles irem mais longe do que isso. Ele fala sobre o inverno, porque quando o inverno é muito rigoroso em Israel, principalmente nas regiões do norte, e até em Jerusalém, eles não conseguem se locomover. Então, ele está falando sobre construções arquitetônicas judaicas, ele fala do eirado, ele fala de coisas que fica muito claro que ele está falando sobre o povo judeu. Embora não sejam os únicos que vão sofrer na tribulação, claro. Mas ele diz, inclusive, que quando, pois, o pessoal vê o abominável da desolação, e eu quero deixar claro que eu não estou falando do abominável homem das neves, mas quando o abominável da desolação invadir o lugar santo, ele diz, do qual falou o profeta Daniel, aí ele diz, quem estiver na Judéia, fuja. Então, ele está falando sobre uma fuga da Judéia, porque a Judéia contém o lugar santo. Ele está falando sobre um ataque do anticristo à terra de Israel e ao povo judeu, muito especificamente. É claro que a gente consegue ver elementos que vão se irradiar para os gentios, porque é sempre assim. A bênção vem primeiro para o judeu, mas também é para o gentio. A tribulação e a punição vem primeiro para o judeu, mas também vai para o gentio. Porque, afinal de contas, a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Então, no meu ponto de vista, os judeus estão no começo da fila para a punição merecida no período da tribulação. Por quê? Porque Paulo diz, qual a vantagem, pois, de ser... a vantagem, pois, de ser judeu, né? De ser judeu. Aí ele diz, muita sob todos os aspectos, porque primeiramente a eles foram confiados os oráculos de Deus. Então, Jesus disse em João 4:22, a salvação vem dos judeus. Lá em Romanos 15:27, ele diz que nós, os gentios, somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, eu vejo que isso demonstra uma responsabilidade muito grande sobre eles. E Para você, judeus são salvos sendo judeus? Não. Para ser salvo, tem que confessar Jesus como Senhor. Então deixa de ser judeu que passa a ser cristão. Não, se ele é judeu e crê em Jesus, a primeira identidade dele é de cristão, obviamente. Embora eles não gostem disso, né? Eles acham que é uma ofensa, é quase um palavrão. Eles preferem se auto-intitular de judeus messiânicos, porque é uma ofensa chamá-los de cristão. Mas a gente entende que eles são cristãos, porque creem no Hamashia, que é o mesmo Cristo. Agora, ele é um cristão judeu. Ele deixa de ser primeiramente judeu para depois ser cristão. Vamos lá. Mateus capítulo 24, está escrito lá na Bíblia que o discurso escatológico de Cristo é uma resposta. Uma resposta à pergunta, uma pergunta tripartida, no versículo 3, quando os discípulos perguntam, que sinais haverão dessas coisas, da tua vinda e do fim do tempo, dos tempos, da consumação dos séculos, ou coisa assim. E Jesus começa no versículo 4 dizendo assim, ninguém vos engane, ninguém engane vocês, discípulos, ninguém engane vocês. Haverão guerras, rumores de guerras, falsos cristos, mas ainda não é o fim. Em primeiro lugar, fica claro que Jesus está dizendo o seguinte, vocês não podem ser enganados, vai acontecer isso, mas não é o fim. Bom, isso só faz sentido se Jesus estiver falando para alguém que vai ficar até o fim. Ele está dando características para pessoas entenderem e interpretarem as coisas, os acontecimentos escatológicos
até o fim. Então ele diz, e isso ainda não é o fim. No versículos de 7 a 13, ele fala de guerras e terremotos e apresenta isso, Natan, como princípio das dores. Sim. O que é princípio das dores? É o seguinte, a mulher quando está grávida e vai estar perto de ganhar nenê, ela sente primeiro uma pontada. Primeiro uma pontada muito discreta. E depois ela até se confunde se aquilo já é ou não é, se está na hora de nascer ou não está. E essas pontadas, que a gente chama de... esqueci o nome. Contração. Ela vai aumentando tanto em intensidade quanto em... E diminuindo o tempo, isso aumentando a frequência, até que chega a hora que a mulher vai parir a criança. Ela vai dar à luz o filho. E Jesus está dizendo que guerras, rumores de guerras e tal, isso são as primeiras pontadas. Isso é o princípio das dores. Então, assim como a mulher grávida vai tendo uma intensificação e vai chegar uma hora que a dor é aguda e não para, e aí vai chegar a hora de ganhar o nenê, isso é o que Jesus está falando, que é a grande tribulação. Primeiro, são perseguições. A igreja sempre foi perseguida. Mas isso é o princípio das dores. A igreja sempre foi perseguida. A história da igreja é ser perseguida. E vai chegar um momento onde essa dor vai ser tão aguda. Versículo 9, veja, ele fala que é princípio das dores no versículo 8. No próximo ele fala assim, então vocês, de novo, serão atribulados, vos matarão, vocês serão odiados de todas as nações. Para você dizer que isso tem a ver com judeus, é complicado no versículo 9, porque a Bíblia diz que eles serão odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. Então, isso claramente tem a ver com cristãos. Vocês serão odiados de todos os povos, versículo 9, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então está atrelado ao princípio das dores, que vai aumentando, para lá na frente ele dizer assim, e vai ter uma grande tribulação que nunca houve nem nunca haverá. E isso está perto da chegada, ainda a analogia da mulher grávida. Agora a dor é aguda, a perseguição é intensa, as pessoas estão sendo mortas, elas estão sendo mortas por causa do nome de Jesus Cristo, no versículo 9. É muito difícil você dizer, não, esses aí são judeus. Não, mas judeus morrendo em nome de Jesus, quando isso aconteceu na história? Posso falar? Claro. Então, como você bem falou no começo do nosso debate, você disse que esse mesmo sermão ele está espalhado nos evangelhos, né? A gente vai encontrar os principais capítulos, que são Lucas 21, Marcos 13 e aqui Mateus 24. Mas tem fragmentos dele, como por exemplo Lucas 17, a partir do versículo 20, que Jesus, inclusive, nesse momento, ele vai falar a mesma coisa que ele diz aqui. Estarão dois num campo, um será tomado, outro será deixado. Vai ser como foi no dia de Noé, ele vai falar de Ló. Aqui ele não fala de Ló. Lá em Lucas 17, não é Lucas 21, ele fala. Só que no contexto de Lucas 17, quem faz as perguntas são fariseus, escribas, não são os discípulos. O que isso parece demonstrar é que isso mostra que a plateia, a audiência era maior do que a gente imagina. Ele não falava somente com crentes, mas como um sábio evangelista, ele falava para todos que o ouviam, de uma forma generalizada, e cada um pegaria para si. Agora, outra coisa importante é que eu entendo que essa realmente é a tribulação, concordo 100% com tudo que você falou das figuras das dores de parto. No entanto, eu acredito que isso tem um período específico, pontual na história da humanidade. Não é uma coisa que vai acontecendo de forma cíclica. Também concordo. Ótimo. Então, para mim, é um momento único, específico, que se cumprirá somente no futuro. Também concordo. Mas tem a ver com aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Tá, mas aí é que tá. Em Lucas 21, ele fala exatamente do mesmo contexto e lá ele acrescenta um detalhe interessante. Ele diz, haverá grande ira contra este povo. A relação do nome de Jesus com a perseguição que estes seus ouvintes vão sofrer... Qual é o texto de Lucas? Lucas 21, vamos ter que encontrar o versículo aí. Lucas 21... ira vamos lá, contra este povo. Tudo bem. Eu acredito que você deve lembrar, né? Assim, de qualquer forma, é interessante observar que parece que ali ele dá um sentido um pouco mais amplo em relação a essa questão da perseguição do nome. Porque, querendo ou não, o nome de Jesus, por ele ser judeu, e a relação que há entre a morte de Jesus praticada pelos seus compatriotas, também pesa muito sobre o povo judeu. E, além disso... Não, peraí, mas aí você quer dizer que quando ele diz que o pessoal vai ser perseguido por causa do nome de Jesus, você está dizendo que são judeus, que porque eles estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus? Se você juntar com o capítulo 21 de Lucas, ele diz que vai haver grande ira contra este povo.
No meu ponto de vista, ele está falando sobre a punição futura do povo judeu que foi profetizada em toda a Bíblia, desde Deuteronômio 4:30 até Apocalipse. Ou seja, é como se fosse um eco de uma profecia que fala do juízo derradeiro sobre a humanidade, mas primeiramente sobre o povo judeu. Mas ele está perguntando qual é a relação disso com o nome. Exatamente, porque Jesus. foram os judeus que mataram Jesus. E o sofrimento dos judeus é sempre por causa da sua obstinação e pela tentativa de estabelecer a sua própria justiça em vez de se submeter àquela que vem de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 2, do versículo 14 ao 16, Paulo ele vai fazer uma lista horrenda contra os seus próprios irmãos segundo a carne. Ele diz que eles mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos. Ele diz no presente, não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens e a ira de Deus caiu de forma definitiva sobre eles. Então, deixa eu entender. Você está defendendo que os escolhidos, eles são judeus, que eles estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, logo são cristãos também? Seria isso? Eu acredito que quando eles se converterem durante o período da tribulação... Se tornam cristãos. Claro. Então se sim. tornam igreja. Eu não diria igreja, porque eu acho que o conceito de igreja de Cristo, ele não está associado nem a um período do Antigo Testamento, ou seja, os santos do Antigo Testamento não faziam parte da igreja, e depois que o período da igreja passar, os santos do período da tribulação ou do milênio também não serão chamados de igreja. Se um judeu se converter a Jesus agora, confessar Jesus como Salvador, ele é seu irmão? Claro, sim. Ele é igreja? Enquanto for o período da igreja, sim, nós estamos na era da igreja. Então, claro que quem recebe Jesus hoje faz parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:13 diz que a pessoa é batizada no corpo. Mas depois que o corpo não estiver mais presente... Então, ele é salvo como? Ele é salvo fora parte do corpo? Existe um corpo fora do outro corpo? É. As pessoas vão ser salvas exatamente como foram salvos Abraão, Davi... Que é como? No Antigo Testamento. Pela fé no nome de Jesus, mas ainda não é o período da igreja, ou não vai ser mais o período da igreja. Porque o período da igreja é um período estabelecido, específico. Então tem dois tipos de salvos lá no céu. Eu acho A que igreja... talvez um pouco mais. É. Talvez um pouco mais. Porque os santos do Antigo Testamento são salvos, mas não são necessariamente a igreja de Cristo. E os santos e salvos da tribulação também são salvos, mas não são necessariamente a igreja. Eu penso que a igreja ela começa no Pentecostes, exatamente ali, embora a palavra eclésia vá aparecer no texto grego da Septuaginta, mas é porque a palavra significava muito mais do que a igreja de Cristo, mas o significado que Jesus dá a ela, por falar da sua eclésia, aí é diferente. Então essa eclésia, ela começa no Pentecostes e ela termina no arrebatamento. Deixa eu apenas aqui situar, porque a gente está afundando prego aí no ouvinte. Vamos lá, o texto de Mateus 24:31, a gente está falando sobre quem são os escolhidos que serão reunidos, né? Então, são duas visões opostas. O pastor Natan, o senhor entende que são judeus porque, na sua visão, a igreja já não estaria mais na terra, seria isso? Boa pergunta, e não é necessariamente por isso. Inclusive, eu acho que isso que eu vou dizer agora talvez seja o ponto mais importante do meu entendimento, da minha forma de ver. Porque esses termos, santos, justos, eleitos, que nós usamos como se fossem nossos, nós nos apropriamos dele porque, como diz Romanos 15:27, vou repetir, Paulo diz que os gentios que se convertem, eles se tornam participantes dos valores dos judeus, dos valores espirituais dos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Então, na verdade, eles surgiram dentro do contexto judaico e hebraico. A salvação vem dos judeus. Se você for olhar, por exemplo, eu disse que tinha alguns textos que fazem essa declaração muito explicitamente. Eu vou citar alguns versículos. Em Daniel, por exemplo, que é um livro avalizado por Jesus, porque ele diz, como disse o profeta Daniel, Daniel 9:16, ele fala do Santo Monte, Daniel 9:20, ele fala do Monte Santo, Daniel 9:24, ele fala da Santa Cidade, do Santo dos Santos, Daniel 11:28, a Santa Aliança. Não, peraí, mas o que tem a ver esses nomes, Santa Cidade, Santo Monte, com os santos? Eu vou chegar lá, se você deixar eu falar. Não, porque é quando você começa a falar vários textos, aí o pessoal que está ouvindo em casa fala, então tem vários textos, mas esses textos não estão dizendo que essas pessoas são santos. Não, eu tô querendo defender uma ideia. Eu te ouvi quando tu falou, né? Ideia eu esperei, então, sobre o que é santo. Se eu puder falar, César. Claro, fique à vontade. Então, onde é que eu tava? 9:16. Que a Não, cidade 9:16 é santa, foi o o monte é primeiro. santo. Aí Daniel 9:24, Santa Cidade, Santo dos Santos. Daniel 11:28, Santa Aliança. Daniel 11:30, Santa Aliança 2 vezes. Depois Daniel 11:45, Glorioso Monte Santo. Daniel 7:18, os santos do Altíssimo. Daniel 7:21 e 22, guerra contra os santos, justiça aos santos e finalmente aos santos, os santos possuirão o reino.
Tudo isso dentro de Daniel. Aí ele diz, Daniel 7:27, o povo dos santos do Altíssimo. Daniel 8:24, destruirá, o anticristo destruirá o povo santo. E em Daniel 12:7 ele diz, quando se acabar a arrogância do povo santo. Ou seja, essa expressão, santo, eleito, justo, como aparece, ela é uma expressão que surge dentro da cultura judaica. Ela tem fundamento na religiosidade judaica e ela é tomada emprestado para a igreja. A igreja é chamada de eleitos, escolhidos, santos e justos, como acontece em alguns lugares, não necessariamente em Mateus 24, no meu ponto de vista, mas nós somos também chamados de eleitos porque nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Quando a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que Jesus veio para que era seu, os seus não receberam, há uma substituição aí agora. A igreja passa a ser, se alguém quer ser filho de Deus, por exemplo, tem que ser igreja, tem que ser da igreja, né? A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Quando Paulo faz a analogia em Romanos 9, 10 e 11, acho que essa é no 11, quando fala do ramo que é quebrado, ali é Israel, né? E a igreja é enxertada na oliveira cultivada. Certo. E ele diz assim, se vocês que foram quebrados se arrependerem, vocês podem voltar a ser enxertados. Se você se humilhar, você pode voltar a ser enxertado. Exatamente. Quer dizer que agora é através de Cristo que acontece a salvação, o processo todo de salvação. Então, o santo no Novo Testamento, os escolhidos no Novo Testamento e os eleitos no Novo Testamento passam a ser a igreja, porque aquele que era seu não recebeu. Então, eu pedi logo no começo, quando você disse, esse texto também se aplica a judeus. Então, por favor, me mostra um versículo só no Novo Testamento onde judeu é chamado de escolhido. Tem esse texto? Você consideraria que ser chamado de escolhido seria a mesma coisa de ser chamado de povo de Deus? Assim, no seu ponto, sem teologia, mas você acha que é relativamente um sinônimo? Se você pegar o contexto do povo de Deus que você apresentar e ali ele for considerado como povo de Deus mesmo sendo judeu, ok. Tá. Eu não me lembro eleito, escolhido ao povo judeu. Então, mas eu me lembro... Deixa eu só terminar a minha fala. E aí é o seguinte, já te passando, você citou dentro dos textos que você citou de Daniel, você falou várias coisas como santo, né? Essa repetição, a cidade, né? Não sei o que, tudo Santo. mais. Sempre santo. Mas você citou Daniel 7, versículo... 5, talvez? Versículo 18. Dizendo que os santos do Altíssimo receberão o reino para todo sempre. Quem são os santos do Altíssimo, lá em Daniel, que receberão o reino para todo sempre? Apenas os judeus? Não, apenas não. Porque, na verdade, o objetivo então, quem de Deus... o objetivo de Deus, no meu ponto de vista, é fazer com que, por meio dos judeus, através dos judeus, todo o mundo seja salvo. Porque foi para isso que ele escolheu Abraão. Então quem são os santos que receberão o reino? Deixa eu falar também. O Santo está monopolizando aí o microfone. Então veja o que ele diz. Perdi o raciocínio. O que é que eu estava dizendo? Quem são os santos que ele está perguntando? O que é que eu estava dizendo? Estou falando que começa pelo judeu, que é um desenvolvimento. Sim, Deus escolheu Abraão e ele disse, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então o que eu entendo é que, em primeiro lugar... Primeiramente, essa designação de santos, justos, eleitos que a gente está debatendo aí, é uma designação tipicamente judaica. Claro que a gente, vou repetir, como diz Paulo em Romanos 15, 27, nos tornamos participantes dos valores espirituais dos judeus, também somos chamados, mas nós pegamos os termos de forma emprestada, também somos chamados de justos, de santos e de eleitos. Mas a palavra eleito, ela não significa estritamente a igreja de Cristo. Muito pelo contrário, ela começa sendo usada para designar o povo judeu fiel. O apóstolo Paulo, quando você citou Gênesis 12, né? Dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra, por conta dos judeus e tal, não é essa a hermenêutica cristã. O apóstolo Paulo, trabalhando essa questão, lá em Gálatas capítulo 13, ele diz assim, versículo 15, 3:15, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, como você quis dizer aqui que eram os judeus. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém a um só, ao teu descendente que é Cristo. Então vamos lá, de novo.
A santificação agora é a partir de Cristo. Essa hermenêutica de que Deus vai abençoar todas as nações da terra através dos judeus, não. Isso está resolvido em Gálatas 3, 15 e 16. Ele diz o seguinte: como é que Deus poderia abençoar todas as famílias da terra? Através dos judeus. Não é através dos judeus. É através de um judeu chamado Jesus Cristo. Através de Cristo, todas as famílias, todos os seres humanos desse planeta poderão ser abençoados. Como? Através da graça, é o sacrifício de Cristo. Então, volta novamente a essa questão. A gente está falando de judeus por conta da aliança com Abraão, ou a gente está falando daqueles que são abençoados por conta do sacrifício vicário substitutivo de Jesus Cristo? Então, parece que dá a entender que os santos que herdarão o reino, que você citou lá em Daniel 7,18, porque o Daniel tinha tido a visão, não vou, como você diz, monopolizar, mas ele diz assim, versículo 15: quanto a mim, Daniel, meu espírito foi armado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram, não sei o que lá, e eu cheguei perto de onde que estavam perto de mim, 22. E assim ele me disse, me fez saber a interpretação dessas coisas. Quer dizer, o Daniel teve a visão onde os santos eram perseguidos, e aí ele fala assim: quem são esses santos? E o anjo que estava revelando para Daniel disse: os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. Parece que isso é uma profecia da igreja que vai receber o reino para todo sempre. Na verdade, a razão de eu ter lido tantos versículos de Daniel, quando ele fala sobre uma aliança santa, um monte santo, um templo santo, uma terra santa e um povo santo, é para demonstrar que não é à toa que ele fala de questões israelitas e judaicas. Nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, não quer dizer que a gente vira judeu, nós não somos o verdadeiro Israel de Deus, como algumas pessoas às vezes interpretam, mas o que isso mostra é que o significado da palavra, onde pela primeira vez na história da humanidade, ou da Bíblia, a expressão santo, justo e escolhidos foram usadas, foi para se referir ao povo judeu. Hoje, nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus, mas originalmente eles são chamados assim. Agora, no Novo Testamento, essa forma de se tratar o povo judeu como... É para a igreja isso, no Novo. Calma, César. Eu não estou nervoso, não. Pois deixa eu falar também. Pode continuar, ele só fez uma observação. Não, toda vez que você me interrompe, eu gostaria de tá tudo bem para mim. Eu não te interrompi nenhuma vez. Não, mas se você quiser, então fica à vontade. Mas se você quiser, eu fico só te ouvindo. Eu gostaria, tá bom, se possível, para eu conseguir me focar, entendeu? Então, o que é que acontece? No Novo Testamento, ainda se usa a mesma linguagem. O Novo Testamento ainda distingue Israel e o povo judeu da igreja. Não são a mesma coisa. A palavra Israel e a palavra igreja aparecem cerca de 20 vezes para cada uma no livro de Atos. E uma coisa distinta. E o que acontece é o seguinte, quando a gente vai ver, por exemplo, em relação à expressão escolhidos, que para mim tem muito a ver com o sentido de santos, de justos e etc. Mas quando a gente vai ver o sentido da palavra escolhidos, no Antigo Testamento, você vai ver que é sempre um contexto de Deus dizendo, olha, vocês vão ser espalhados por toda a terra, vocês vão ser punidos. Isso é uma coisa que se repete muito no Antigo Testamento. Mas aí ele fala, mas eu vou trazer vocês de volta, eu vou recolher vocês das nações, eu vou perdoar vocês, vocês vão ser salvos, mas ele sempre fala que vai ter uma punição antes. Vai ser o tempo de angústia para Jacó. É uma referência aos descendentes de Jacó falando do povo israelita. Por exemplo, em Isaías capítulo 43, versículo 10, ele diz assim, isso é Deus falando com o povo judeu. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, a quem eu escolhi, o meu eleito, para que saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim não haverá outro. No 43 ainda, versículo 20, ele diz, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios do ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, ao meu escolhido. E quando chega em Isaías 65, do 7 ao 16, depois vocês podem conferir, ele vai falar sobre os dois grupos dentro da nação judaica. A uns ele diz que punirá e a outros ele diz que preservará. Aos que ele preservará ele chama de eleitos e aos que ele punirá ele chama de rebeldes, desobedientes. E ele fala no versículo 9, farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarão servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Falando dos eleitos, dos escolhidos dentro de uma nação maior, a nação judaica. Mas
A vós outros, os que se apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, aquele mesmo santo monte que Daniel fala, que é o monte do templo, o Monte Horebe. Porque tem uma aliança santa, um templo santo, um monte santo, um povo santo, a terra santa. Aí ele fala de coisas ruins destinadas a ele. Aí depois ele faz uma dobradinha. No versículo 13 ele diz: pelo que assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vós, desobedientes de Israel, não comerão. Os meus servos beberão, mas vós, desobedientes, não beberão. E ele vai fazer esse jogo, e depois ele fala: deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. Então você vê que ele está fazendo uma distinção dentro do povo judeu entre aqueles que ele chama de eleito e aqueles que ele não chama de eleito e não os considera como tais. Citando a alegoria que... Tá bom, perfeito. Deixa eu só chamar um break, daqui a pouquinho a gente volta, senão eles vão brigar aqui, tá? Um minutinho e a gente já volta. Mas aí volta a minha pergunta que eu até tinha te feito. E a igreja estará onde nesse momento, então? Estará no céu. Estará no céu? Uhum. Por quê? Porque o quê? Então, vamos lá. Nessa passagem 31, os eleitos são os judeus. E a igreja estará onde? Fiéis, né? Os judeus crentes, a igreja estará no céu. Tá, porque teria sido arrebatada antes do início da tribulação. Mas, como o assunto não é esse, eu vou voltar aqui para a questão dos eleitos e lembrando que quando o termo surge na história da Bíblia, na história do mundo, ele surge dentro da cultura judaica como uma referência ao povo judeu. E eu acabei de citar essa passagem de Isaías, onde o próprio Deus ele distingue entre o povo de Israel quem ele considera como eleito e quem ele não considera, dentre os judeus. Ou seja, não é que eleitos sejam todos os judeus de forma indiscriminada. Ele está distinguindo ali a quem ele chama de eleitos. Embora a expressão vá ser usada de forma emprestada pela igreja, a gente tem que considerar o contexto onde ela aparece. E Jesus, na sua última semana de vida, ao entrar em Jerusalém, ele disse o seguinte... versículo 34 de Mateus 23, ele diz: por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E a palavra geração aqui, a gente sabe que ela tem pelo menos 3 significados. Pode significar os contemporâneos, os descendentes de um progenitor, né? Vós sois geração de Abraão, e pode significar raça, povo, etnia. Eu acredito que ele está falando sobre os cumprimentos das profecias que previam uma punição ao povo judeu. Ou seja, os judeus não passariam antes que tudo se cumprisse em relação a eles. Aí ele continua: Jerusalém, Jerusalém, o emblema religioso do povo judeu. Deixa eu só passar um pouquinho, porque você já tá... Antes do intervalo você ficou falando, a gente voltou contigo e o pastor César conseguiu contra-argumentar um pouco. Não, mas se ele quiser, pode... Eu não quero cortar a ideia dele. Se você quiser continuar então aí... Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Olha a citação. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos? Que é uma coisa que se repete ao longo dos profetas. Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora em diante não mais me vereis, até que venhais a dizer... bendito o que vem em nome do Senhor. Que inclusive isso vai ser repetido por Pedro lá naquele discurso dele em Atos 3, falando que eles se convertam. Ou seja, me parece que ele está simplesmente ecoando as mesmas coisas dos textos do Antigo Testamento que previam uma futura punição ao povo judeu, mas dentre o povo judeu, aqueles que se convertessem, aqueles que se arrependessem, seriam considerados como eleitos e seriam reunidos por Jesus no momento certo. Bom, primeiro, obrigado. O lamento de Jesus sobre Jerusalém, ele é muito claro, né? Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, te apedrejos que são enviados. Eu quis juntar vocês, ele está falando realmente a judeus, eu concordo com o Natan, com o pastor Natan. Ele está falando realmente a judeus, e Jesus disse, eu quis juntá-los. Isso é muito parecido com o discurso de João 1, veio para que era os seus não receberam, não quiseram. E a sequência que é interessante, e por causa disso, a casa de vocês vai ficar deserta. E eu declaro que desde agora, já não me vereis, até que venham a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, o acordo de Deus com os hebreus, ele acaba, ele se rompe, e agora é com a igreja. Eu acho que não.
Agora você que vai me interromper? Desculpa. Cara, você falou uns 10 minutos, eu não falei nada. Quando eu fui dar uma coisa, você falou tá um certo, monte. certo. Então... Continue. Então vamos lá. Então, o acordo, conforme tanto as 70 semanas de Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santidade para fazer isso, aquilo. Isso é um acordo de Deus com os judeus. Aqui, Jesus está dizendo, eu quis fazer isso por vocês, mas vocês não quiseram. E como vocês não quiseram, que é o próximo versículo, né? Como vocês não quiseram, a casa de vocês vai ficar deserta e vocês não vão me ver mais. Então, só dá para eles verem Jesus novamente, ou se relacionarem com Jesus novamente, confessando que Jesus é o Salvador. E se a partir do momento que ele confessa que Jesus é o Salvador, eles são igreja. Eles são igreja. Quando um judeu se converte, ele é meu irmão em Cristo, ele é a igreja de Cristo. Se Jesus voltar agora, os judeus convertidos subirão no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque é igreja. O problema é criar dois tipos de povos de Deus diferentes. A Bíblia diz que de ambos os povos, pastor Natan, Deus fez um só. Mateus 24:9, o contexto do texto. Sereis atribulados por causa do meu nome. Você já viu o judeu sendo perseguido por causa do nome de Cristo? Alguma vez na história? Você em sabe algum que eu concordo momento? com você em tudo que você está dizendo, né? Que bom. Porque não tem saída. Não, porque como o meu um ponto de judeu. vista é outro. Então, como um judeu vai ser perseguido pelo nome de Cristo? Nunca isso aconteceu. E se acontecer, ele está sendo perseguido como igreja e não por defender o judaísmo. Tem mais. Judeus sendo perseguidos por causa do nome de Jesus não tem sentido. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim. Mateus 24:15, a grande tribulação fala num tom de aviso. Ele está dizendo, presta atenção, que isso, fiquem espertos com isso, aquilo. Esse tom de aviso só faz sentido com quem fica até o fim. Senão não faz sentido. Se a igreja foi arrebatada antes, por que Jesus está dizendo, olha, vai vir falsos cristos? Eles não vão ver. Por que ele está dizendo, vai vir um tempo de angústia como nunca houve? Eles não vão estar lá. E por que Jesus está dizendo, fiquem espertos com isso, sendo que a igreja não vai estar? Mateus 24:21 vai dizer que vai ter uma grande tribulação como nunca houve e como nunca haverá no mundo. Isso tem a ver só com os judeus? No versículo 22, onde a palavra escolhidos aparece, eclectos, diz que os escolhidos estarão atravessando a grande tribulação com todas as letras. E que será dolorosa, e que se não fosse abreviados até ninguém salvaria, mas por causa dos escolhidos. Você está entendendo? Versículo 24 diz que haverão falsos cristos que enganarão inclusive os escolhidos. Como Israel pode ser escolhido, pode ser enganado por um falso cristo se eles nem creem em Cristo? Na verdade é mais difícil enganar a igreja. No entanto, o que eu estou querendo dizer é porque você falou coisas que na verdade eu defendo. Eu não estou dizendo o contrário do que você disse. Mas o meu ponto aqui é tentar demonstrar que quando a palavra eleitos aparece na Bíblia, ela pode ter significados diferentes. Então, só que o que a gente está falando aqui... Perdão, não, agora deixa eu falar também, né? Não, só um minuto, porque o povo não pode entender. Na verdade, a grande discordância aqui é o seguinte, é que quando você defende que são judeus, isso implica em uma série de outras questões que acabam não sendo resolvidas. Não é só a palavra escolhido, o que significa a palavra escolhido na Bíblia, mas dentro desse contexto. Então, como eu estava dizendo, a palavra escolhidos ela vai aparecer em diversos contextos diferentes. E dependendo do contexto, é que a gente tem que saber do que a palavra está falando. Porque, inclusive no Novo Testamento, os judeus são tratados como povo de Deus, mesmo em estado de ignorância, de rebeldia e de incredulidade. Como, por exemplo, lá em Romanos 10, Romanos 11, quando Paulo diz que deles são as alianças, deles descende o Cristo, a eles pertence a glória. Ele está falando de um Israel em pecado e desobediente, mas ele atribui a eles a glória, a aliança e tudo mais. Então, dependendo do contexto, a gente tem que analisar o que ele está falando ali. Agora, sobre essa questão destes eleitos, que não importam quais sejam, mas destes eleitos serem recolhidos neste período da tribulação, nós temos, por exemplo, passagens no Antigo Testamento que já falavam sobre isso. Eu acredito que a tribulação ela não é uma doutrina criada no Novo Testamento. A igreja, sim, é uma coisa totalmente nova na Terra. Ela é uma doutrina neotestamentária. É um mistério, como Paulo vai dizer, né? Não era uma informação de domínio público. Agora, a tribulação não. É um conceito do Antigo Testamento. Ela irradia para o Novo Testamento, mas ela surge lá. Porque tem uma ligação com a desobediência das alianças que Deus estabeleceu com o povo judeu.
E quando a gente vai ver, apenas citando pouco, mas quando a gente vai ver essas citações dos profetas falando que eles seriam espalhados, mas que finalmente seriam reajuntados novamente, e voltando para aquela passagem de Jesus, veja que ele disse, quantas vezes eu quis. Ou seja, ele está falando ao longo da história, várias vezes, em várias situações. Em Deuteronômio... Só uma pergunta. Me mostra um texto onde os judeus serão espalhados e Deus promete juntá-los. Qualquer profeta. Me mostra um texto que eu te mostro que esse texto está falando da diáspora da Babilônia. Tudo bem. Deuteronômio capítulo 30, versículo 4, diz assim, ainda que os teus desterrados, falando do povo judeu, estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Depois pula para Isaías 43, versículos 5 ao 7, e ele diz, não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte entrega, ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e os fiz. Aí depois, Isaías, meus dois últimos textos. Isaías 11, do versículo 11 ao 12. Ele diz, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. E em Isaías 27, 12 e 13 ele diz, naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém, que é justamente quando Jesus vai falar sobre a grande trombeta, recolher os escolhidos, trazendo-os para a sua terra. Então você acredita que vai ter 2 tipos de arrebatamentos? Não. Creio em um arrebatamento só. Isso aqui não é um arrebatamento. Então, calma aí, vamos lá. Mateus 24 e 31, que é o tema do nosso debate, diz assim, e ele enviará, deixa eu ver aqui, perdi aqui o texto. Ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá. Vai juntar todos os judeus de forma sobrenatural. Não todos. Tocando uma trombeta. Os escolhidos. Então, mas quem são os escolhidos então? Os fiéis, os judeus fiéis e, claro, se gentios aderirem à fé judaica de que Jesus é o Cristo, eles também estarão no pacote. Mas a fé judaica não crê que Jesus é o Cristo. Na verdade, é a fé judaica, né? Porque nós somos devedores aos judeus. A primeira igreja cristã do mundo foi formada toda por judeus. Depois ela foi alcançando os gentios. Então vamos lá. Gálatas 3, 28 e 29 diz assim, ó. Nisto não há judeu nem grego. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Nem homem nem mulher, isso. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente. Apenas nem exteriormente. Apenas. Não é quem é. É que eu estou citando o texto. Eu estou citando o texto bíblico. Nessa versão não tem a palavra apenas. Então vamos lá. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas judeu é que no interior, e circuncisão é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados nas entranhas da misericórdia, da benignidade, tal. Veja, a Bíblia, ela tem um discurso neotestamentário onde eleitos não cabem a judeus. No primeiro minuto do debate, na minha primeira fala, eu falei, apresenta um versículo, porque aí resolve tudo. Onde judeu no Novo Testamento é chamado de eleito. Não tem esse versículo, mas tem a tentativa de dizer, não, escolhido aqui, que sempre é a igreja, escolhido sempre é a igreja, sempre. No Novo Testamento é um padrão, onde a palavra eclectos, ou eleitos, ou escolhidos, tem a ver com aqueles, os salvos em Cristo Jesus. Nós somos devedores da cultura judaica. O que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Ele diz que a cultura judaica, da qual você está dizendo que nós somos devedores, ele considera como esterco. Não é bem isso, né? Não é, eu posso ler o texto sem problema algum, mas eu acho que você conhece o texto. Eu conheço os dois. Tanto Romanos 15, 27, como o que ele fala em Filipenses 3. Mas, voltando para essa passagem que você citou, que não há mais judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher,
Tem Gálatas e tem Colossenses. Na verdade, César, se você parar para pensar bem, ele não está dizendo ali que não há mais distinção ou que não há uma agenda de Deus específica para cada uma dessas designações. Ele ainda tem uma agenda com os judeus e no Novo Testamento, os judeus, até no estado de incredulidade, ainda são chamados de povo de Deus, né? Como eu citei Romanos 11, quando Paulo diz, deles pertencem as alianças, a glória, no estado de incredulidade. Tem zelo pelas coisas de Deus, porém não com entendimento. Aí, essa passagem, quando ele diz não há judeu nem gentil, o que ele quer dizer, na verdade, é que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus justifica pela fé o judeu e o gentil. Mas é claro que há uma distinção, porque se não houvesse, ele não poderia estar dizendo que não há diferença entre o homem e a mulher, porque está no mesmo versículo. Há designações específicas para os homens e há designações específicas para as mulheres. A gente não pode dizer, não, o homem e a mulher agora é uma coisa só, não tem mais diferença. Não, tem uma diferença para o homem e para a mulher, para o judeu e para o gentil. E como você lida com Efésios 2,14, que diz assim, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, que era inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo de Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Não é claro aqui, meu irmão, que de judeus e gentios Deus fez um único povo para chamá-lo de escolhido? Exatamente. Então por que você continua defendendo que escolhido é só judeu? Não, eu não disse isso. Eu não disse que escolhido é só judeu. Eu disse que a primeira vez que a palavra aparece e que se repete é no Antigo Testamento, mas ela vai ganhando novos significados à medida que o Novo Testamento começa. Ela toma-se emprestado pela igreja e ela é aplicada tanto no seu sentido original para o povo judeu, como também agora é aplicada para a igreja. Então, não é só do Novo Testamento, era aplicada a quem? Depende do contexto. Em Mateus 24. Aos judeus fiéis da tribulação, segundo o que eu entendo. Tá aí, amados, esse foi o corte, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar e clicar no botão Seja Membro. Um forte abraço e até a próxima.